Vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui e olhando para a câmera da verdade. Vamos retomar o nosso raciocínio aqui, ó. Eu vou fazer uma revisão rápida porque é muita coisa e a gente vai parar onde nós, deixamos o último bloco aqui, ó. Nós vamos retornar onde nós paramos no último bloco aqui, ó. O que nós estamos estudando? Nós estamos estudando o procedimento licitatório comum, procedimento licitatório padrão, que é utilizado tanto para o pregão quanto para a concorrência. Esse procedimento começa com uma fase preparatória, que você já viu comigo, que corresponde ao planejamento, ou seja, planejar para licitar. Aí a administração pública vai analisar, a questão, dos gastos, do respeito à lei orçamentária, do planejamento da contratação e etc. Feito isso, a administração pública decide licitar, aí ela vai publicar um edital. Publicado o edital, a licitação se torna pública, e aí as empresas vão descobrir, por exemplo, que a administração pública quer comprar carros. Aí as empresas que vendem carro, vão preparar e vão apresentar. Apresentar o quê? Apresentar as suas propostas. Lembrando que entre a publicação do edital e a apresentação das propostas, existe um prazo mínimo. E esse prazo mínimo tem que ser respeitado por lei. Tem que ser respeitado por lei. Tem que ser respeitado pelo edital. Lembrando que o edital pode dar um prazo maior. Ele só não pode dar um prazo menor. Por isso que é um prazo mínimo. Legal? Perfeito. E aí, apresentadas as propostas, a administração pública vai fazer o julgamento. As propostas que estão de acordo com o edital, elas vão ser julgadas e classificadas. E aquelas que estão diferentes, elas vão ser desclassificadas. Legal? Tá bom. E aí, começamos a falar do julgamento. As propostas vão ser julgadas e classificadas. As propostas vão ser julgadas de acordo com um desses critérios. Então, a administração pública vai receber a proposta e se ela escolheu, o critério do menor preço, ganha a proposta mais barata. Se ela escolheu o critério do maior desconto, ganha quem deu o maior desconto. Se ela escolheu o critério da melhor técnica, ganha quem tem a melhor tecnologia. Se ela escolheu o critério do melhor conteúdo artístico, ganha quem tem o melhor conteúdo artístico. Se ela escolheu o critério da técnica e preço, ganha quem tem a melhor técnica pelo menor preço. Se ela escolheu o critério do maior lance, que é no caso do leilão, ganha a pessoa que apresenta o lance maior. Se ela escolheu o maior retorno econômico, no caso dos contratos de eficiência, que nós já vamos ver no tópico, C.4, ganha a empresa que apresenta o maior retorno econômico para a administração. Legal? Tá bom. E aí, você já sabe que as propostas que são julgadas, elas podem estar de acordo ou diferente do edital. Se tiver de acordo com o edital, elas vão ser classificadas. Primeiro, segundo, terceiro, e assim vai. Se estiver diferente do edital, elas vão ser desclassificadas. Mas, professor, quando é que uma proposta está diferente do edital? A gente vai ver aqui no artigo 59. Serão desclassificadas as propostas. E aí, ó, eu tenho o inciso 1, 2, 3, 4 e 5 que vão apresentar as situações em que as propostas vão ser desclassificadas. Quando tem vício não sanável, quando não estabelece, quando não obedece às especificações técnicas previstas no edital, quando apresenta um preço inexequível ou acima do valor estimado de mercado, quando não comprovam a execuibilidade e quando apresentam desconformidade de uma forma geral ao apresentado no edital, isso não pode ser sanado, é um vício insanável. Tá bom? Tá bom. E aí você viu comigo que quando a proposta vai ser julgada, é possível que eu tenha situações de empate.
Se você tem empate, você tem que ter critérios de desempate, né? E aí eu tenho que lembrar que, né, os critérios de desempate eles vão ser aplicados quando as propostas são iguais. Então, a administração quer, né, comprar carro. Aparecem duas empresas, a empresa A e a empresa B, né? Ambas falam que vendem esse carro a 10 mil. Babou, eu tenho um empate, né? Se eu tenho empate, eu vou aplicar os critérios de desempate na ordem que está aqui embaixo, né? Primeiro eu vou tentar a disputa final, onde os licitantes vão ter oportunidade de apresentar uma nova proposta. Não deu para desempatar, eu vou tentar a avaliação de desempenho contratual prévio, ou seja, vamos ver como é que essas empresas se comportaram em contratos outros com a administração, ou seja, como é que essas empresas se comportaram em contratos anteriores. Legal? Não deu, né? Eu vou tentar, né, o desenvolvimento de ações de equidade entre homens e mulheres. Vamos ver se essas empresas têm no seu ambiente de trabalho políticas que tratam da igualdade entre homem e mulher. Não deu para desempatar, eu vou aplicar o último critério. Qual é o último critério? Ver se a empresa desenvolve programas de integridade. Programas de integridade combatem a fraude, a corrupção e etc, né? Programas de compliance, programas de denunciação, de denúncias, né? Um canal de denúncias. Esses programas que nós sabemos já quais são. Legal? Tá bom. E aí? O que acontece? Deixa eu só botar aqui, ó. Não sei se vai dar. Dá. É muito comum a administração pública adotar todos esses critérios de desempate e mesmo assim, só diminuir aqui um pouquinho, e mesmo assim, a administração adotando todos esses critérios aqui, ó, de desempate, e mesmo assim, não desempata. Olha que loucura, gente. A administração aplicou, né, os 4 critérios de desempate e não desempatou. O que a gente vai ficar fazendo aqui? Vai ficar chorando? Não. Não conseguindo desempatar, daqui a pouco eu vou ver isso aqui com vocês, segura um pouquinho. Não conseguindo desempatar, agora sim, vamos aplicar a ordem de preferência. Então aqui, ó, eu fiz até um esqueminha, deixa eu aumentar de novo aqui, ó. Eu fiz até um esqueminha. O que esse esqueminha prega? Ó? Eu tenho empatado, né, duas empresas com porte econômicos iguais. Duas situações, né, de empresas com porte econômico igual. Já te expliquei isso, né? Uma EPP ou ME empatada com outra empresa, né? Outra EPP ou ME. E uma empresa grande empatada com outra empresa grande. Né? Lembrando que o que é, né, empresa de pequeno porte? Empresa de pequeno porte, EPP, é aquela que fatura até 4 milhões e 800 por ano. E ME é aquela que fatura até 360 mil por ano. Legal? Então, se a empresa fatura até 360 mil por ano, ela é uma ME. Se ela fatura mais de 360 mil, mas até 4 milhões e 800, ela é uma EPP. E uma empresa de grande porte, para efeito licitatório, é aquela que fatura acima de 4 milhões e 800 por ano. Legal? Tudo aqui é faturamento anual. Então, se eu até, de repente, né, melhorar isso aqui. Olha aqui. Ah, não tem problema. Ó. Vou botar dentro de uma escala e fica melhor. Ó. Agora ficou legal. Então vamos aqui fazer, ó. ME é aquela empresa que fatura até 360 mil por ano. Microempresa, ME. EPP é aquela empresa de pequeno porte que fatura até 4 milhões e 800 por ano. Agora, se faturou mais de 4 milhões e 800 por ano, nós chamamos de empresa de grande porte, tá? Isso aqui é importante para você entender daqui a pouquinho. Então, olha aqui, ó, eu tenho, ó, uma EPP ou ME empatada com outra empresa de pequeno porte ou com outra microempresa,
né, uma EPP ou uma ME empatada com outra EPP, outra ME, porque a empresa A está empatada com a empresa B, né, elas são EPP ou ME, elas faturam pequeno, legal? Ou, né, uma empresa de grande porte empatada com outra empresa de grande porte, ou seja, a empresa C está empatada com a empresa D. Nós já vimos que se elas têm o mesmo porte econômico e as propostas são iguais, a gente vai aplicar os critérios de desempate. Quais são os critérios de desempate? Disputa final, avaliação prévia, né? Se tem programas de equidade entre homem e mulher ou se tem programas de integridade. Aplicado esses critérios de desempate e não desempatou, o que eu faço? Eu vou aplicar agora a ordem de preferência. A ordem de preferência, então, ela só pode ser aplicada se primeiro foram aplicados os critérios de desempate e não conseguiu empatar. Então, não conseguiu desempatar. Então, eu tenho essa ordem aqui, ó. Qual é a ordem? Ó. Aqui, ó. Eu tenho um empate entre duas empresas pequenas ou duas empresas grandes, ou seja, entre duas EPP ou ME, ou entre duas empresas de grande porte. Foram aplicados os critérios de desempate. Os critérios de desempate não conseguiram desempatar, agora sim eu aplico, né, os critérios de preferência. É também chamado de ordem de preferência. Ou seja, os critérios de preferência ou ordem de preferência só podem ser aplicados se antes foram aplicados os critérios de desempate e eles não conseguiram desempatar a licitação. Então eu tenho essa ordem aqui, ó. Primeiro, houve um empate. Segundo, foram aplicados os critérios de desempate. E terceiro, né, os critérios não resolveram e por isso eu tenho que aplicar a ordem ou os critérios de preferência. Os critérios de desempate não resolveram e por isso eu tenho que aplicar os critérios ou ordem de preferência. Então, os critérios ou ordens de preferência, eles só vão incidir se os critérios de desempate falharam na missão de desempatar a licitação. Legal? Esses critérios ou ordem de preferência, né, eles só vão incidir, tá aqui, ó, se não houve desempate e eles são aplicados de forma sucessiva. Primeiro eu tento um, não deu, eu tento outro e assim vai. Legal? Vamos ver? Olha aqui. Então, foram aplicados critérios de desempate. Ficou de empate. Foram aplicados critérios de desempate. Não houve o desempate. Estou repetindo isso aqui ao extremo, por quê? Porque as provas, né, elas colocam que logo podem ser aplicado, né, a ordem de preferência, não. Então, foram aplicados os critérios de desempate, não houve o desempate. Aí sim, pode aplicar a ordem de preferência. A ordem de preferência, mais uma vez, ela só vai poder ser aplicada se antes os critérios de desempate não conseguiram desempatar a licitação. Os critérios de desempate não conseguiram desempatar a licitação. A licitação permanece empatada. Aí o que eu faço? Aí eu aplico a ordem de preferência. Primeira ordem de preferência. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do DF, do órgão ou entidade da administração estadual ou distrital licitante. Perfeito? Então, olha aqui rapidinho. O primeiro critério de desempate, primeiro critério de preferência, a primeira ordem de preferência, né, é uma situação local, né? Ou seja, a gente vai considerar, né, como empresa vencedora, como preferência na contratação, né, aquela empresa estabelecida no
território. Território da onde? Do Estado ou do Distrito Federal, né, da entidade licitante. Ou no caso de licitação realizada em âmbito de órgão ou entidade do município, no território do Estado em que este se localiza. Então aqui, ó, é um critério local, né? A gente vai dar preferência, uma vez que os critérios de desempate não conseguiram desempatar, a gente vai dar preferência às empresas que estão fixadas no território do Estado ou do DF, né, do ente licitante, ou no caso, né, de licitação em município, né, que estão no território do Estado onde o município está localizado. Perfeito? Perfeito. Depois, né, se esse critério não resolve, aí eu vou para esse. Legal? Aí, ó, empresas brasileiras. Legal? Então, imagine você, né, que o município do Rio está fazendo uma licitação. E ambas as empresas que empataram, tanto a empresa A quanto a empresa B, né, elas são empresas registradas no próprio município do Rio. Ou seja, elas são empresas que estão no território do Estado do Rio. Né? Aqui, ó, o município, território do Estado do Rio. Resolveu? Não. Vai fazer o quê? Aplica, né, o inciso 2, que são empresas brasileiras. Também não vai resolver. Legal? Porque ambas estão fixadas no mesmo lugar. Né? Não resolveu? O que eu faço? Aplico o 3. Né? Empresas que investam, aí começa a melhorar, né? Investam em quê? Empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Né? Então, por exemplo, empresas que patrocinam um programa de pesquisa, empresas que investem, né, em um departamento de contratação de cientistas que estão começando sua carreira, né, empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias. Tá? Se esse critério aqui também não resolveu, o que eu faço? Né, eu aplico a 4. Né? Empresas que comprovem a prática de... Empresas que comprovem a prática de mitigação, né, de condutas que interfiram na mudança do clima, ou seja, empresas que se preocupam com a situação da mudança do clima. Legal? Perfeito. Pessoal, olha aqui rapidinho. A gente sabe que isso aqui é muito louco, né? Mas vai ter, inclusive vai ter que ser regulamentado caso a caso, tá? Mas entenda, a lei presume, né, que se eu tenho um empate, aplicado o critério de desempate, se os critérios de desempate não desempatam, a gente aplica essa ordem de preferência. E a lei considera que essa ordem de preferência vai resolver o problema. Para você que vai fazer questão de prova, amém, irmão. Se liga muito nisso não, tá? Tem que só saber que se aconteceu o empate, se eu tenho duas empresas com propostas iguais e elas têm o mesmo porte econômico, né, o artigo 60 vai te apresentar os critérios de desempate, que são aplicados numa ordem. Se os critérios de desempate não resolvem, o parágrafo 1º do próprio artigo 60 vai te dar uma ordem de preferência de contratação, ou seja, as empresas que têm preferência em ser contratados. Aí eu tenho uma primeira questão, né, fixação no território do Estado ou do DF, se for licitação municipal no território do próprio Estado, do Estado onde o município está alocado. Legal? Empresas brasileiras, depois empresas que investem no Brasil em pesquisa e tecnologia, e depois empresas que comprovam, né, práticas que mitigam, né, a mudança do clima. Hoje, uma coisa tão complicada, que são essas interferências que causam uma mudança radical no clima, né, fenômenos climáticos. Obviamente que a lei presume, né, que isso aqui vai resolver. Para a sua prova, só quero que você saiba isso. E se aconteceu o empate, primeiro, critérios de desempate, você viu quais são? São esses critérios aqui, ó, que estão lá, né, no artigo 60 caput, né, inciso de 1 a 4, aplicado nessa ordem. Né? Então, primeiro, disputa final, onde as empresas vão ter oportunidade de dar uma nova proposta, avaliação de desempenho prévio, ou seja, eu vou ver como é que essa empresa se comportou em outros contratos. Né? Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homem e mulher. Vamos ver se essa empresa no ambiente de trabalho tem o combate, né, da diferença entre homens e mulheres, né, combate à misoginia, etc, etc. Legal? Não deu o inciso 4, né, que é o último critério de desempate. Vamos ver se esse licitante tem programas de integridade, programas de combate à corrupção, combate à fraude, etc, etc, etc. Legal? Não resolvendo,
nenhum desses critérios aqui resolvendo, eu vou aplicar a ordem de preferência. Qual é a ordem de preferência? Se as empresas são estabelecidas no território do Estado ou do DF, se é licitação municipal, se ela está fixada no território do Estado onde o município está alocado, legal? Empresas brasileiras, empresas que investem em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia no país, e empresas que comprovem a prática de condutas que mitigam a mudança dos fenômenos climáticos, ou seja, impacto no clima. Perfeito? Presume a lei que, aplicando um desses critérios aqui de preferência, em ordem sucessiva, a licitação será desempatada. Tá bom? Importante que isso aqui vai ter que ser regulamentado por meio, em cada caso concreto de cada ente federativo. Tá? Para minha prova, que eu quero que você saiba isso. Primeiro eu vou tentar aplicar critério de desempate, não deu, eu aplico a ordem de preferência, onde eu presumo que vai resolver. Perfeito? Agora sim, pessoal, olha aqui rapidinho. Saber que isso aqui vai acontecer, aqui, que vai acontecer um empate, que a administração vai aplicar os critérios de desempate. Aplicando os critérios de desempate, se não resolve, aplica-se uma ordem de preferência. Isso aqui todo mundo sabe. Todo mundo que está aí disputando um cargo na administração, que está tentando a sua carteira de habilitação no exame da ordem, sabe disso aqui. Você tem que saber agora um pouquinho além. O que é um pouquinho além? Preste atenção. Olha aqui, que existem situações em que eu vou ter que saber a diferença entre o empate padrão e o empate que tem EPP e ME. Você já sabe o que é EPP e o que é ME, não sabe? Aqui, EPP e ME, aqui, ME, são as microempresas, empresas que faturam até 360 mil por ano. EPP, empresa de pequeno porte, são empresas que faturam até 4 milhões e 800 por ano. Empresa de grande porte, para efeito aqui da nossa matéria, tá? São empresas que faturam acima de 4 milhões e 800 por ano. Onde é que está isso aqui, professor? Está na Lei Complementar 123 de 2006. Aí, a própria Lei Complementar, vou botar aqui de novo, 123 de 2006, ela vai trazer para a gente uma diferenciação entre o empate padrão e o empate que tem EPP e ME de uma forma diferenciada. Aqui, um asterisco aqui. Vamos ver? Vamos ver. Aqui, Primeiro, cara, eu tenho um empate padrão, que é o que você já viu comigo. Eu tenho uma ME ou EPP empatado com outra ME ou outra EPP. Lembra? A empresa A está empatada com a empresa B. Ou seja, eu tenho duas empresas com porte econômico igual. Porte econômico igual. Não iguais, Igual. Perfeito? Perfeito. Então, tem duas empresas com porte econômico igual. Bom? Tá bom. Só que elas apresentam propostas iguais também. Aí é que dá problema, Ou eu tenho duas empresas de grande porte. Lembra? A empresa C está empatada com a empresa D. Então, quando eu tenho empresas com o porte econômico igual, que apresentam propostas iguais, eu tenho um empate padrão. O que eu faço aqui? Primeiro eu vou tentar aplicar os critérios de desempate. Não deu, eu aplico a ordem de preferência. Como é que isso aqui acontece na prática? Eu vou te dar um exemplo. Caso concreto. A União pretende contratar serviços comuns de engenharia para edificar um prédio novo. Então a União quer fazer um prédio. Legal? Aqui o prédio. A sociedade, Alfa e Beta, duas sociedades de grande porte, ou seja, elas têm o mesmo porte econômico, ambas faturam muito, oferecem proposta no valor de 100 milhões para a construção do prédio. Ou seja, ambas as empresas são empresas grandes e ambas as empresas ofereceram propostas iguais. Cara, isso aqui é o padrão. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, aplicar os critérios de desempate do artigo 60 caput. Se os critérios não resolvem, aplico a ordem de preferência do parágrafo 1º do próprio artigo 60. E aí eu presumo que vai resolver.
Legal? E aí, relembrando aqui, ó, vamos também fazer como nós fizemos lá em cima, para ficar bonitinho. Ó, ME é aquela empresa que fatura, né, até 360 mil por ano. EPP é aquela que fatura mais de 360 mil, mas até 4 milhões e 800 por ano. Né? Empresa de grande porte é aquela empresa que fatura mais de 4 milhões e 800 por ano. Tudo isso aqui para efeito da nossa matéria, tá? Porque pode existir uma variação aí, por exemplo, no direito tributário. Tá bom. E aí, pessoal, ó, eu tenho um problema sério, que é o empate quando tem o envolvimento de EPP ou de ME. Aí eu tenho que aplicar a Lei Complementar 123 de 2006, mais precisamente no seu artigo 44, tá? Nós já vamos ver aqui embaixo ele, mas vamos lá aqui, ó. Quais são as situações? As situações, né? Como é que se diz? São as piores de todas, né? Por quê? Porque eu vou ter uma EPP ou uma ME, ou seja, empresas que faturam pouco, estão empatadas com uma empresa de grande porte, ou seja, empresas que faturam muito. Isso aqui é criticado pra caramba na prática, né? Porque me parece que a administração pública quer privilegiar, dar uma moral, as empresas que faturam pouco, né? EPP e ME. Mas, de outro lado, ela desincentiva as empresas que faturam muito a crescer. Me parece que elas querem manter as empresas num patamar de baixo faturamento, num patamar como é que se diz? De pouca ambição, né? Para poder receber privilégios tributários. Mas não vamos entrar nessa vibe não, porque isso aqui não cai em concurso, tá? E nem no exame da ordem. O que cai no concurso no exame da ordem é isso aqui, ó. Eu tenho, né, uma situação de empate que não é uma situação boa. Eu tenho uma empresa pequena que empatou com uma empresa grande, ou seja, eu tenho uma EPP que fatura até 4 milhões e 800 por ano, eu tenho uma ME que fatura até 360 mil por ano, empatando, por exemplo, com uma empresa que fatura 300, 400, 600, 1 bilhão por ano. Legal? Problema sério. Legal? E aí, pessoal, olha aqui, ó. A primeira situação é o padrão, né? Imagine você, né, que a União quer comprar remédio e ficou orçado aqui, ó, em 300 mil a compra desse remédio. Né? E aí, né, o que a União fez como orçamento mínimo, né? Assim, orçamento mínimo, o máximo, a pesquisa de mercado que a União fez é um valor aqui de 300 mil para o que a União quer comprar. E aí, né, a EPP ou a ME falou que consegue vender, né, esse lote de remédios a 360 mil, né, e a empresa de grande porte falou que também consegue vender esse remédio a 360 mil. Pronto. Né? Eu tenho um porte econômico, deixa eu botar outra cor aqui. Eu tenho um porte econômico diferente e eu tenho propostas iguais. O que vai acontecer? O artigo 44 caput vai dizer que a empresa de pequeno porte ou a microempresa, elas vão ser a vencedora. Por quê? As vencedoras, né? Porque elas têm preferência na contratação. Olha aqui, ó, propostas iguais e porte econômico diferente, quem é menor leva. Onde é que está isso? Artigo 44 caput. Vamos ler? Olha aqui, ó. Nas licitações será assegurada como critério de desempate preferência na contratação para microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, sempre que uma ME ou uma EPP terminar empatada com uma empresa de grande porte, elas vão ter a preferência na contratação. Ou seja, como critério de desempate, a licitação vai para elas. Bom? Tá bom. Um outro problema é, por exemplo, imagine você, né, que o Estado do Rio quer comprar, vamos dizer aqui, 5 viaturas. O Estado do Rio quer comprar 5 viaturas.
né, que foram escangalhadas aí num protesto, né, em razão da criminalidade aqui no Rio. Então o Estado do Rio, né, ele quer comprar 5 viaturas dessa aqui. Legal? Olha aqui, ó. A EPP falou que vende, consegue vender, EPP ou ME, né? Falou que consegue vender essas 5 viaturas, né, a 100 mil. Perfeito? Perfeito. 100 não. Vai poder fazer como está na lei, que eu sou ruim de matemática. Falou que consegue vender essas viaturas aqui, né, a 110 mil. Perfeito? São viaturas específicas, que tem uma certa, como é que eu vou te falar, uma certa especificação, né, e por isso, né, foi feita uma concorrência. Você já viu comigo isso, não viu? Se a licitação tem critérios especiais, em regra, concorrência. Se é bem ou serviço comum, pregão. Então, porque essa licitação exigiu critérios especiais, as viaturas têm que ter um preparo, etc., né, concorrência. Então, nessa concorrência, né, a EPP ou a ME falou que vendem, né, esse carro aqui, essas 5 viaturas a 110 mil. Tá bom? Tá bom, a empresa A. Aí a empresa B, que é uma empresa de grande porte, falou que vende a 100 mil. Preste atenção aqui, gente, para você não cair mais nessa pegadinha. Teoricamente, né, sabendo que o Estado do Rio, nessa concorrência, adotou como critério o menor preço, quem é o licitante vencedor? Se você é aluno da concorrência, você vai dizer que o licitante vencedor é a empresa de grande porte, não é isso? É, porque ela tem, né, a proposta de menor preço, já que o critério escolhido foi o menor preço. Ela tem o preço mais barato, não é isso? É, só que olha aqui, ó. Quando se tratar de licitação padrão, hein, que envolva EPP ou ME, se a proposta da EPP ou da ME for até 10% superior ao valor oferecido pela empresa de grande porte, elas vão ser chamadas a desempatar e elas vão ter preferência na contratação. Nós chamamos isso aqui de empate virtual. Por que é empate virtual, empate fictício? Porque na verdade não tem empate, cara. Na verdade, quem ofereceu a proposta mais vantajosa, a proposta com o menor preço, né, foi a empresa de grande porte. Mas aí, ó, o parágrafo 1º, tá aqui, né? O parágrafo 1º do artigo 44 diz que se a proposta apresentada pela EPP ou pela ME for até 10% superior à apresentada pela empresa de grande porte, que é o nosso caso aqui, né, por isso que eu fiz 110 mil, que eu não sei fazer conta, né, nós estamos diante de uma situação em que, ainda assim, elas vão ter a preferência na contratação. Como é que vai acontecer aqui? A administração pública vai chamar a EPP e a ME e vão dar a oportunidade delas desempatarem, ou seja, delas apresentarem uma proposta menor a que foi apresentada pela EPP, pela empresa de grande porte, por exemplo, 900, né, e 99, né, mil reais, pronto. 99.999 reais, pronto, desempatou. E elas vão ter preferência na contratação. Olha o que diz o artigo 44, parágrafo 1º, ó. Entende-se por empate, porque na verdade não é empate, né? Se você parar para pensar, quem ofereceu a melhor proposta foi aqui, ó, 110 vezes 100. Eu não tenho dúvida que pelo critério do menor preço, que foi o apresentado, né, a proposta melhor é da empresa de grande porte. Mas a lei diz isso aqui, ó. Entende por empate aquelas situações em que a proposta apresentada pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superior à proposta mais bem classificada. Então, se a proposta é igual, você já viu comigo aqui no caput. Proposta igual, legal, não tem problema. O problema, gente, é quando você se depara com uma questão dessa na prova, em que a proposta é superior e ainda assim é considerada empate.
Foi esse caso aqui, ó. Foi apresentada uma proposta 10% superior, 110 mil, a proposta apresentada pela empresa de grande porte, e ainda assim elas vão ter preferência na contratação. A administração vai chamar, elas vão desempatar, por exemplo, vamos falar que o preço agora é esse aqui, R$ 99.999,99, e elas vão ter preferência na contratação. Legal? Perfeito. Ou então empata, né? Bota 100 mil e já leva, porque se tem valor igual também já pode levar, já tem preferência. Olha que loucura, né? E aí eu tenho que estar atento ao seguinte, ó, presta atenção. Se for na modalidade de pregão, esse acréscimo aqui que você viu comigo, que é de mais 10%, é de mais 5%. Tá? No pregão, né, o acréscimo não é de até 10%, é de até 5%. Olha o que diz aqui, ó. É o parágrafo 2º. Ó. Na modalidade pregão, o intervalo do percentual será de até 5% superior ao melhor preço. Então tem que estar atento, gente. Isso aqui cai, que é uma maravilha, né? Isso aqui cai muito em prova quando quer diferenciar, quando quer saber se você sabe, né, o que é empate real e o empate ficto. Então aqui, ó, empate real. Eu tenho duas empresas com o mesmo porte econômico que têm propostas iguais. Aí eu aplico o critério de desempate ou a ordem de preferência. Agora, se eu tenho uma empresa menor, uma EPP ou uma ME, empatada com uma empresa de grande porte, eu não vou aplicar os critérios de desempate, muito menos a ordem de preferência. Por quê? Porque a Lei Complementar 123, no artigo 44, diz que a EPP ou a ME, em relação às empresas de grande porte, elas têm preferência na contratação. Com propostas iguais, elas vão levar, ou com propostas até 10% superior, elas vão ter chance, né, de oferecer uma nova proposta, e aí elas podem dar um pouquinho abaixo ou igualar, né? E quando se tratar de pregão, 5%. Legal? Isso aqui é o que eu chamo de questão faixa preta. Por quê? Porque não tem jeito. Só sabe quem estuda. Legal? Perfeito. Preste bem atenção aqui. E aí agora eu tenho que ver com vocês os famosos modos de disputa, né? O artigo 56, nova lei de licitação, diz que o modo de disputa, ou seja, empresas disputando, podem ser abertos ou fechados. Né? Isso pode ser aplicado de forma isolada ou conjuntamente. Né? O modo de disputa aberto é aquele em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescente ou decrescente, né? A depender do critério que a administração adota. Então, ou seja, o modo de disputa aberto são aqueles que as propostas e os lances serão públicos e sucessivos. Legal? Ou seja, né, são propostas oferecidas em tempo real, de forma pública, não sigilosa. Já o modo de disputa fechado são aqueles que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designada para a sua divulgação. Isso acontece muito, né, na questão lá do envelope das propostas, né, em que o envelope das propostas tem que permanecer lacrado até a hora e o dia da sua abertura. Quando, né, o modo de disputa é fechado e a licitação ela é presencial, né, o envelope das propostas permanece sigiloso, ou seja, permanece lacrado. Então olha aqui, ó, se as propostas são apresentadas de forma pública, modo de disputa aberto. Se as propostas são apresentadas de forma fechada, sigilosa, modo de disputa fechado. Tranquilo, não tem como aqui o que complicar não, tá? Lembrando que isso pode ser aplicado de forma isolada, né? A licitação só vai ter modo de disputa aberto, ou só vai ter modo de disputa fechado, ou de forma conjunta. Legal? Somando as duas ideias. E aí, eu tenho que analisar com vocês o último tópico aqui, antes de eu fechar, e no próximo bloco a gente analisar a habilitação. O que é isso? O critério do julgamento, né? O critério do maior retorno econômico. Isso aqui, pessoal, é novo. O que é, né, o critério de julgamento do maior retorno econômico? Ó, o critério de julgamento do maior retorno econômico é o critério utilizado exclusivamente para a celebração do contrato de eficiência. Legal? Contrato de eficiência é aquele que considera
a maior economia para a administração e a remuneração que a administração pública vai pagar, né, à empresa, legal? A remuneração que a administração paga para a empresa vai ser uma remuneração que será fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida pela execução do contrato. Ou seja, quanto mais essa empresa economizou, mais essa empresa vai ser remunerada. Cara, isso acontece na iniciativa privada, legal? Eu, há pouco tempo atrás, fui ver um amigo meu que é empreiteiro, e ele falando que hoje está na moda, né? Pagar às empresas de construção um a mais se ela economiza no cimento, na água, na areia, ou seja, quanto mais ela economiza nos materiais de construção, na água, na energia elétrica, mais ela vai receber. É igualzinho a administração. Se a administração percebe que a empresa é uma empresa que economiza, ela vai pagar um a mais por essa economia e todo mundo vai sair ganhando. Legal? Esse aqui é o famoso, né, contrato de eficiência, né, que vai adotar, né, como critério do maior retorno econômico. Ou seja, o contrato de eficiência ele busca esse retorno econômico. Qual o retorno econômico? Quanto mais se economiza, mais a empresa vai ser paga pela administração. E aí, pessoal, o que é contrato de eficiência? Contrato de eficiência é aquele contrato que tem por objeto a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante. Quem é o contratante? A administração pública, na forma de redução de despesas correntes, remunerando o contratado. Quem é o contratado? A empresa, com base em percentual de economia gerada. Pessoal, é assim, ó. A administração pública contratou a empresa A, SA, né, para poder prestar um serviço. E aí a administração falou para a empresa A, SA, ó, quanto mais você economizar, mais eu vou te pagar. Isso aí é medido como? Na hora da licitação, para saber qual vai ser a empresa que vai economizar mais, pelo critério do maior retorno econômico. Então, o maior retorno econômico é um tipo de licitação que prega isso, ó. Olha aqui. Dentre todos esses critérios, vamos lá. E, ó, dentre todos esses critérios, só apagar aqui rapidinho. Dentre todos esses critérios, o critério do maior retorno econômico é aquele critério que na licitação vai medir qual é a empresa que vai economizar mais. E essa empresa que vai economizar mais, ela vai assinar um contrato diferenciado, um contrato de eficiência. Onde nesse contrato de eficiência, quanto mais ela economizar, mais ela vai ganhar. Então, por exemplo, ó, a administração pública quer contratar um serviço, né? E aí ela contratou a empresa A. A empresa A foi aquela empresa que ganhou a licitação, porque foi a empresa que mostrou ter meios para fazer maior economia. Se ela mostrou que tem meios para fazer a maior economia, ela vai assinar um contrato de eficiência. E nesse contrato de eficiência, quanto mais ela economizar, mais ela vai ganhar. Nós vimos isso aonde? Aqui, ó, no ponto C.4, onde nós explicamos por A mais B, você entendeu, né, o que é o critério do maior retorno econômico, que é aquele critério que visa escolher a empresa que mais economiza, né, e esse critério do maior retorno econômico, ele vai gerar um contrato de eficiência, onde nesse contrato de eficiência, quanto mais a empresa economizar, mais ela vai ser remunerada, mais ela vai ganhar dinheiro. Legal? E com isso a gente termina a fase do julgamento. Legal? Vamos começar agora, após o intervalo, a fase de habilitação. Vamos começar após o intervalo a fase de habilitação. Já estou voltando aqui. É Vapt e Vupt.